Em seu ministério aqui na Terra, Jesus se importava com todas as pessoas ao seu redor. E apesar do ministério de Jesus estar cheio de milagres, geralmente ligados a alguma resolução de algum problema físico, o maior interesse de Jesus era nas necessidades e preocupações de cada pessoa. Ao atender as questões físicas e emocionais, as pessoas se abriam a Jesus e se tornavam mais dispostas às verdades divinas e questões espirituais. Isso porque as pessoas percebiam a sinceridade de Jesus ao ajudá-las e assim se abriam a qualquer coisa que ele tinha para dizer para elas. Esse é o ministério de Jesus, que atrai todas as pessoas. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo que você conhece. Esse vídeo será com mais um resumo da lição da Escola Sabatina, dessa vez a lição número 8, intitulada Ministrando como Jesus. O verso bíblico base para o estudo dessa semana diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. O texto não fala que Jesus se compadeceu daquelas pessoas porque elas estavam com fome, doente ou até porque não acreditavam nele, mas sim porque elas estavam aflitas e exaustas. A porta de entrada no coração das pessoas para Jesus era atender às suas necessidades imediatas. Jesus sempre procurava o bem das pessoas. Jesus sempre estava perto das pessoas que aparentemente era a pior espécie de gente, mas que eram justamente os doentes que precisavam do médico dos médicos. Os sacerdotes e fariseus sempre pensavam no máximo de coisas para fazer para não se contaminar com o pecado, enquanto o foco de Jesus era justamente resgatar as pessoas que estavam presas nas cadeias do pecado. Assim como Jesus, somos chamados para um ministério no mínimo estranho. Para descrever o agir de seus verdadeiros seguidores, Jesus se utilizou de duas ilustrações, o sal e a luz. O sal era um símbolo de riqueza antigamente, sendo utilizado até como moeda de troca por algumas legiões romanas. Com isso, Jesus queria mostrar que a verdadeira riqueza do mundo, na verdade, eram seus próprios seguidores cristãos que agem como ele agia. As ações generosas, amorosas e bondosas, estranhas ao mundo, é isso que preserva a humanidade das pessoas e dá sabor à vida. Além disso, uma comida sem sal é indigesta, sem graça ou até sem razão de ser ingerida. Assim como um mundo sem o verdadeiro cristianismo perderia o pouco de encanto pela vida que ainda resta. Já em relação à luz, é a chama do verdadeiro cristianismo que possibilita a nós, no meio desse mundo que jaz nas trevas do maligno, andarmos de maneira mais fácil e com menos perigo. E tem um detalhe, a luz não evita as trevas, ela entra nelas e as torna luz. Assim também nós devemos entrar nos maiores breus deste mundo e refletir a glória e o amor de Jesus através de nossa vida. É claro que sempre devemos ter em mente a questão de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. E como fazemos isso? Como uma tocha de fogo pode iluminar o fundo de um mar, já que a água pode muito bem apagar o fogo? Se estiver dentro de alguma proteção que não atrapalhe da luz brilhar e que também seja forte o suficiente para resistir à pressão da água. Assim também, nós cristãos, se estivermos revestidos da armadura de Deus, tendo cuidado de utilizá-la só para nossa própria segurança, sem atrapalhar o brilho da mensagem, e que é forte o suficiente para nos proteger de qualquer pressão mundana. Se deixarmos ser usados por Deus, levaremos a mensagem do Evangelho da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Como Jesus tratava as pessoas? A propósito, tem um bom livro com esse nome, que é esse aqui, do autor Morris Vinden, que obviamente fala do modo como Jesus tratava as pessoas. Jesus conseguia extrair o melhor de cada pessoa com quem ele tinha contato. Por exemplo, ao ver a humildade, a submissão de um centurião romano a um aparentemente um simples judeu como Jesus, Jesus chega para ele e diz que nem em Israel ele tinha encontrado uma fé tão grande como a dele e atendeu o seu pedido. Além disso, chegou a dizer a um fariseu que ele não estava longe do reino de Deus. Já pensou? Jesus tinha essa capacidade de realçar o melhor de cada pessoa. Até porque são poucas coisas que são tão eficazes para abrir um coração do que um elogio sincero.
Aí vai uma dica: quando você for repreender alguém, faça um elogio sincero a ela, que de certa forma você desarma a pessoa e faz com que ela se abra para ouvir o que você tem a dizer. Mas também não forme o hábito de elogiar as pessoas só quando for repreender, senão a pessoa já vai associar o elogio a uma repreensão que está por vir. Assim não vale. Conheço gente que faz isso comigo. Temos que ter cuidado com o jeito que falamos com as pessoas. Alguns falam: eu sou sincero, para justificar sua agressividade e falta de educação. Jesus apresentava a verdade com amor, sendo o mais agradável possível para não apagar a última chama de fé que ainda houvesse no coração da pessoa que o escutava. O método de evangelismo de Cristo é o mais dinâmico que alguém já deve ter pensado. Ele usava de várias coisas do dia a dia para comunicar as verdades eternas, porque tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação pode ser aplicado de maneira prática na nossa vida. Jesus tinha um foco de atender as necessidades mais perceptíveis das pessoas para então depois trazer a mensagem do reino de Deus. A maior carência do ser humano é ter um relacionamento pessoal com Deus e entender o quanto a sua vida é valiosa para Ele. E isso Jesus demonstrou no quanto Ele se importava com cada pessoa. As curas de Jesus eram o caminho para a verdadeira cura espiritual. Era a chave para abrir o coração das pessoas, fazendo com que elas o aceitassem como dono de suas vidas e o amassem de verdade. A base do ministério de Jesus era formado por pregação, ensino e cura. O sucesso do ministério de Jesus foi por causa de um perfeito equilíbrio entre essas três coisas. É como se ele curasse as pessoas para atraí-las para a sua pregação, além de ensinar aos seus discípulos o que eles deveriam continuar pregando depois que seu ministério terrestre acabasse. Jesus não se contentava apenas em curar, como vemos pelo relato destacado pela lição, pois além de fazer milagres por onde ele passasse, ele tinha a missão de pregar para todas as pessoas ao redor dele. E o que realmente importa para Jesus? Em Mateus 25, Jesus fala de 3 parábolas que simbolizam de alguma forma o fim dos tempos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e os cabritos. A parábola das 10 virgens apela para que tenhamos uma vida realmente consagrada e cheia do Espírito Santo, para estarmos prontos quando o grande dia chegar. A parábola dos talentos enfatiza a questão da importância de administrarmos da melhor maneira possível os dons que Deus nos deu, para assim apressarmos a sua vinda. E a parábola das ovelhas e dos cabritos revela que o verdadeiro cristianismo, os cristãos de verdade, são aqueles que suprem necessidades, por mais básicas que sejam, dos outros que os cercam. Se vivemos de maneira egoísta, achando que evangelizar é só aquilo que a gente faz atrás de um púlpito ou na frente de uma câmera, não ajudando as pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, então corremos o risco de perder a vida eterna. No estudo adicional, gostaria de destacar o seguinte texto de Ellen White que diz bem assim: muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre nem de compensação ir à sua casa, ajudando o doente, alimentando o faminto, vestindo o nu, confortando o triste e encaminhando ternamente aquele de cujo amor e piedade o obreiro humano não é senão um mensageiro, ao verem isso, seu coração é tocado. Brota a gratidão, ateia-se a fé. Veem que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhes aberta a sua palavra. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, página 145. Você entendeu o que Ellen White disse aqui? Independente das pessoas acreditarem ou não em Deus, eles se espantam, se admiram quando veem gestos de bondade e generosidade de pessoas que não esperam nada em troca. Quando compartilhamos o amor de Deus através de simples gestos, isso se torna a porta de entrada no coração das pessoas para compartilharmos as maravilhas que Deus fez na nossa vida e que também pode fazer na vida dela. Permita-se ser usado por Deus, sendo verdadeiro cristão, seguindo o exemplo de Jesus, se importando com as pessoas e tratando cada uma delas como igual a nós, filhos e filhas de Deus. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, incentivando uns aos outros de agirem como Jesus. E eu estarei te esperando no próximo vídeo, daqui a algum tempo, aqui, onde a Bíblia sempre será levada a sério.